Qual o valor do salário mínimo previsto para 2024? Você tem noção do quanto vai subir o subsídio dos deputados federais e senadores no Brasil? O que é salário mínimo? Para que ele serve? Aliás, há alguma lei que trata sobre o salário mínimo em especial? Quais são as características dele? É possível que um trabalhador receba menos que um salário mínimo? Se você tem alguma dessas perguntas, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo e esclareça tudo sobre salário mínimo. Eu peço que você deixe aqui um like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Hoje, 2023, nós temos um salário mínimo de R$ 1.320. Esse valor desde o dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador, o dia que você, trabalhador, teve um aumento de R$ 18 no seu salário mínimo. Isso porque, no começo do ano, esse salário começou com um valor de R$ 1.302. Mas deixa eu fazer um paralelo. Sabe, enquanto você teve um aumento do ano passado para esse ano de R$ 108 no seu salário mínimo, sabe de quanto foi o aumento do subsídio dos deputados federais e senadores no Brasil? Nada mais, nada menos do que R$ 2.357,60. Isso mesmo. Enquanto você, que coloca o Brasil para frente, teve um aumento de R$ 108 do ano passado para cá, os nossos parlamentares tiveram um pequeno acréscimo na sua remuneração, ou melhor, no seu subsídio de mais de R$ 2.300. Eu não sei como você se sente ao saber de uma notícia como essa. Eu sei que em algum vídeo que eu deixei aqui para trás, eu fui criticada por ter exposto a minha opinião sobre um determinado assunto. Então, nesse vídeo eu não vou fazer isso, eu vou apenas trazer aqui os números. Eu quero dizer para você o seguinte: a Constituição Federal de 88 previu ali no seu bojo, no artigo 7º, inciso 4º, a figura do salário mínimo, que deve ser nacionalmente unificado, ou seja, em todos os estados do Brasil, o patamar mínimo que um trabalhador vai receber como contraprestação pelo trabalho prestado é o valor de R$ 1.320 no ano de 2023. Para o ano de 2024, eu já vou te falar qual é a previsão, mas você precisa saber que a nossa Constituição Federal previu, então, esse salário mínimo para que ele preenchesse, para que ele suprisse as necessidades vitais, básicas de um trabalhador. É o que está escrito no texto do artigo 7º. Essa mesma previsão está contida ali também na lei do salário mínimo. Isso mesmo, o salário mínimo é regido por uma lei específica, a Lei 8.542 de 1992, que no artigo 6º traz o mesmo rol estabelecido pela Constituição Federal. Você quer saber o que o salário mínimo tem que pagar para um trabalhador? Deixa eu te falar. Ali nós temos as seguintes disposições: moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, higiene, transporte, vestuário e previdência social. Nós temos aqui 9 itens básicos. É básico, é aquilo que o salário mínimo deve preencher para qualquer trabalhador. Mas eu te pergunto, na prática, isso acontece? Ao passo em que um trabalhador recebe R$ 1.320 para poder pagar moradia, alimentação, transporte, previdência social, lazer, vestuário, higiene e tudo isso aqui que está na Constituição, um deputado federal e um senador recebem de maneira bruta nada mais, nada menos do que o valor de R$ 41.650,92. Aí eu te convido a fazer uma comparação. Qual desses salários, de fato, consegue suprir as necessidades elencadas pela Constituição Federal? Cabe dizer que essa previsão também do salário mínimo está contida na CLT, no artigo 76. Veja que a CLT remonta à década de 40, ou seja, ela tem 80 anos de idade. Por isso, o rol da CLT é mais enxuto. Ela não traz tudo isso daqui que a Constituição, que é mais recente, prevê. Mas o que eu pergunto é,
Tá, o salário mínimo já é uma vergonha, R$ 1.320 para suprir tudo isso daqui que está descrito na Constituição, mas é possível que um trabalhador receba menos que um salário mínimo? Por exemplo, eu já fui vendedora e recebia uma parcela fixa e uma parcela variável, que correspondia às comissões de cada venda feita. Em determinados meses, é possível que, se a remuneração fixa é abaixo, é menor do que o salário mínimo, e aí com o valor das comissões esse valor sobe, né, e aí às vezes ultrapassa o salário mínimo, é normal que em meses você receba bem e em meses você não receba tão bem assim. Mas aí a questão é aqui, você recebeu no mês bem, mas no outro mês você recebeu menos do que o salário mínimo. É possível que isso aconteça? Você vai de fato sair daquele mês com uma remuneração, com um salário menor do que o salário mínimo? E a resposta para essa pergunta é não. Por quê? O salário mínimo é algo previsto exatamente como mínimo, é o parâmetro mínimo, é o valor mínimo que um trabalhador vai receber. Nesse caso, o que o empregador vai fazer? Ele vai complementar a remuneração, o salário desse trabalhador. Por que eu estou falando salário e remuneração aqui, me corrigindo, né? Porque salário é uma coisa e remuneração é outra. O salário, então, ele não vai ser inferior ao mínimo. No mês que isso acontecer, o empregador vai complementar essa verba para que o trabalhador não receba menos do que o mínimo estipulado na Constituição Federal. Agora, no outro mês, ele recebeu muito mais do que um salário mínimo. O empregador vai poder, então, compensar, abater do valor que ele complementou no mês anterior? Não. O empregador não pode fazer isso. Se no mês anterior ele vendeu menos, e aí, no caso aqui de um vendedor que receba comissão, e ele recebeu menos que um salário mínimo, o empregador complementa. No mês seguinte ele recebeu mais, ele vai receber exatamente aquilo a que ele tem direito, sem que esse valor seja reduzido. A questão é, mas nunca, em hipótese nenhuma, um trabalhador vai receber menos que um salário mínimo? A OJ 358 da SDI 1 do TST, para dirimir esse conflito, uma vez que essa era uma questão constante nos tribunais regionais do país, pacificou então essa questão, trazendo o seguinte entendimento: se o trabalhador trabalha em regime de tempo parcial, ou seja, a jornada dele é inferior à jornada normal de 8 horas por dia ou 44 horas por semana, nesse caso sim, como ele tem jornada reduzida, ele vai receber proporcionalmente as horas trabalhadas. Veja que se você trabalha com alguém na mesma empresa, fazendo as mesmas coisas, só que com uma jornada diferente, você recebe o mesmo, só que proporcionalmente ao tempo trabalhado. Qual o salário mínimo para 2024? O salário mínimo que vai financiar moradia, alimentação, vestuário, educação, saúde, transporte, previdência social e tudo isso aí que está na Constituição Federal. Se tudo correr bem, se a economia do país deslanchar, você, trabalhador brasileiro, receberá R$ 1.441 como salário mínimo. Uau! Que maravilha! Você vai poder viajar, você vai poder vestir melhor, comer do melhor e deixa eu te falar algo. Sabe que há uma progressão no salário também, ou melhor, no subsídio dos nossos parlamentares. E para o ano que vem, a previsão é que o salário deles, o subsídio bruto, seja de R$ 44.008,52. Isso! Hoje eles recebem mais de 41 mil. E no ano que vem eles receberão mais de R$ 44 mil. E você vai receber 1.441 se der tudo certo com a economia do país, se o Brasil for para frente, como se espera. Dificilmente você vai conseguir saber tudo sobre tudo. É por isso que esse canal existe, para te ajudar a esclarecer
principalmente as matérias de ordem trabalhista. Por isso, se você tem alguma dúvida, se eu tenho te ajudado de alguma forma a esclarecer algum questionamento, se você já viu outros vídeos e gostou, eu peço que você não saia daqui sem se inscrever. Deixa aqui o seu like para eu entender que esse vídeo foi útil e, por favor, compartilhe essas informações, porque o que acontece? Muitos empregadores descumprem a lei porque não conhecem o que está escrito. E você, trabalhador, sabendo de tudo isso, você já se antecipa e pode ajudar, inclusive, o seu empregador. Te espero para o próximo vídeo. Até lá!